Oi, eu sou Juliana e eu amo podcast. Eu perguntei no Twitter por que as pessoas param de ouvir podcasts. Tive várias respostas e você vai saber quais são nesse episódio. As 5 principais coisas que mais irritavam as pessoas era, número 1, hosts, apresentadores que falavam umas piadas totalmente sem noção, host sem noção, que fala alguma coisa preconceituosa ou faz muita piada interna, grita muito no microfone, esses hosts irritantes, pessoas irritantes. A falta de hosts mulheres também foi um ponto levantado. Não ter a diversidade de temas, as pessoas terem a opinião muito parecida, não teve uma pesquisa profunda, a pessoa não sabe muito bem o que ela está falando. Número 2, a qualidade do som dos podcasts é uma outra coisa que as pessoas reclamam muito. A gente ouve muito podcast em metrô, que tem o microfone da mulher falando, tem um monte de gente falando ao mesmo tempo, o ônibus tem um motor. Às vezes o fone não isola tão bem o som que está do lado de fora. Então a gente tem um pouco de dificuldade de ouvir o que as pessoas estão falando com clareza, principalmente se é um assunto um pouco mais denso, um pouco mais delicado ou que você precisa prestar atenção. Se o som estiver baixo ou com uma qualidade ruim, às vezes os hosts entrevistam pessoas pelo telefone. Tenham muito cuidado com episódios que tem gravação com telefone, gente. Às vezes o volume das pessoas que estão participando, elas estão falando de lugares diferentes, não está equalizado direito. Então uma pessoa está falando muito baixo, você aumenta o volume para tentar ouvir o que aquela pessoa está falando, aí outra dá uma gargalhada super alta, estoura nosso tímpano. Eu já parei de ouvir episódios assim que eu estava super interessada em saber, porque eu não conseguia, estava muito difícil de ouvir, de ficar abaixando e aumentando o volume, foi bem complicado. Número 3, às vezes as pessoas ficam muito tempo lendo comentário. Talvez deixar os comentários para a parte final, depois da pauta principal. Avisar em que minuto realmente a discussão principal ela começa. Então, ela começa em 26 minutos, pula lá, se você não quer ouvir, pula para 26 minutos para começar a ouvir sobre o assunto que é o episódio de fato. Propaganda excessiva também foi uma coisa que falaram bastante. Falaram sobre pauta rasa, conteúdo tirado da Wikipedia. As pessoas são muito prolixas, se estendem muito, não são objetivas na pauta principal. O ritmo do podcast. Às vezes as pessoas falam muito devagar, num tom muito monótono, ficam muito... e isso não é cortado na edição. Fica com um espaço, um silêncio muito grande. Daria até para acelerar, mas o problema é que algumas pessoas não gostam muito de usar esse recurso porque deixa ela ansiosa, ou irritada, ou incomoda. Às vezes, realmente, a única opção é abandonar aquele episódio ou aquele podcast específico. Outra coisa legal de se fazer é intercalar um pouco os assuntos, dar umas pausas nos assuntos com algum tipo de vinheta. Eu já ouvi podcasts que o assunto ele foi emendando um atrás do outro, era meia hora só de uma pessoa falando sobre um assunto. Às vezes o assunto é denso, então a gente precisa desse respiro, de 2 pessoas pelo menos falando, para dar uma diferença de ritmo, dar uma intercalada. Se é uma pessoa só falando e não tem esse intervalo, fica um pouco maçante de ouvir. A 5ª, realmente, é a falta de tempo, que às vezes a gente não tem o tempo para ouvir um podcast longo, 1 hora é muito para mim, meus trajetos são curtos, eu tenho vários outros podcasts para ouvir, então eu tenho que priorizar ali quais que vão ocupar minha fila. Então as pessoas acabam dando prioridade para os podcasts que são mais curtinhos, são mais rápidos, ou deixando outros mais longos ocuparem aquele espaço na fila. E você? O que faz você abandonar um podcast? Querer jogar o fone longe, não quero mais saber desse cara, não quero mais saber desse episódio? Conta pra mim. Visita o nosso Twitter, @eu amo podcast.
Nosso Instagram, Eu Amo Podcast. euamopodcast.com tem algumas matérias que eu tô começando a popular ali e tá ficando muito legal. Nosso Facebook também, Eu Amo Podcast. E até a próxima!